Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Recalculando. Saúde e felicidade. Olá, pessoal. Semana Agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Tem tanta qualidade, literalmente ficando rouco de tanto falar. Eu queria agradecer o pessoal da AgriVale, Biológico que Vale, agradecer também o pessoal da Plataforma Agro Revenda e agradecer Publique Agroagência, conteúdo é tudo. Se eu estou falando e termino sempre essa apresentação falando que conteúdo é tudo, veja só que a Beatriz Millier, aqui do meu lado, tem muito conteúdo, ela já foi secretária do Ministério do Meio Ambiente, já foi da Copersucar e agora, a gente acabei de saber, está com uma consultoria na agroambiental, é isso, Beatriz? Isso. Estou com uma consultoria, Carlão, se chama BeStrategy, que é uma consultoria voltada para sustentabilidade, ESG, para a parte estratégica mesmo. Eu acho que o agro, nosso agro brasileiro, ele é muito sustentável, mas às vezes a gente peca ali em não comunicar da forma correta. E eu acho que isso precisa ter estratégia, então estou empreendendo aí como consultora, está muito bacana, eu acho que tem muita coisa para fazer, o nosso agro é muito grande, tem muito tema, tem que ter treinamento, as pessoas precisam entender o que é e precisam comunicar e ter os indicadores corretos também para comunicarem da forma correta, para ser entendido como sustentável que é. Eu acho que assim, o grande desafio nosso, e eu acho que aí a gente tem uma oportunidade, eu queria até... falando com o Marcelo Morante, eu perguntei ao Marcelo assim, Marcelo, eu tenho a sensação de que a gente tem uma bola na marca do pênalti para a gente chutar para o gol. Mas se a gente não tomar cuidado, vai ter uma bola na marca do pênalti do nosso gol. Então eu queria saber de você, como é que você está enxergando esta COP no Brasil? É isso, gente. A gente tem que olhar as coisas com um olhar estratégico, né? Concordo com você. Eu acho que se a gente não se posicionar muito bem e já ter ali, né, os posicionamentos prévios para levar para a COP, como o agro, como o grande papel de conservação e um grande papel pró-clima, pró-carbono, a gente corre o risco realmente de tomar um gol. Então, acho que a hora é agora. Todo mundo precisa olhar para dentro, ver o que tem feito e olhar a melhor forma de comunicar todos esses pontos, porque senão a gente corre o risco mesmo. Mas eu queria saber o seguinte, os passos no final, eu falando assim, alguma mágica acontece no Brasil que no final dá tudo certo e se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Mas eu quero saber o seguinte, a OCB aqui, vocês estão preparados, me parece que já lançaram um manifesto, um documento, enfim, vamos seguir nessa linha? Eu acho que é uma boa trajetória aqui para a nossa Semana Agroambiental, viu? Com certeza. Realmente para a gente, hoje, obrigada, é uma oportunidade, né, a COP chegar ao Brasil. O Brasil, ele tem aí todo esse pessoal falando da gente coisas que a gente sabe que não são verdade, né? Você sabe disso. A Europa, muitas vezes, né? Mas você sabe o que eu aprendi também, viu? Assim, para a gente falar português claro mesmo aqui, né? Já que a gente está aqui para falar português claro. O mundo tem uma profunda admiração pelo Brasil. Sim. A prova maior que o mundo tem profunda admiração pelo Brasil é só você pegar as nossas commodities que são exportadas para o mundo inteiro, nós somos líderes de exportação. Ou seja, as pessoas pagam para ter nossos produtos. Quem não gosta muito do Brasil fala português muitas vezes, sabia? Assim, a gente tem muita gente falando mal do Brasil que, infelizmente, fala português. E isso é uma tragédia. É verdade. Português, francês, tem algumas línguas com uma matriz latina aí, mas enfim, a gente realmente acredita que essa é uma oportunidade de a gente mostrar para o mundo inteiro que sim, a gente produz muito, né? As nossas commodities estão em todos os lugares, mas como a gente faz essa produção, né? O cuidado que a gente tem, porque o produtor sabe que aquela produção é a vida dele, ele quer manter aquilo. Imagina você, um produtor, eu sempre falo assim, os maiores ambientalistas que eu conheço são todos produtores rurais. Né? Exatamente. E o nosso Código Florestal, né? Ele está aí para comprovar isso. A legislação é uma das mais fortes do mundo, que a gente precisa seguir. Então, o cooperativismo ele também enxerga essa oportunidade. O cooperativismo ele é um movimento diferenciado, né? Você sabe que as nossas cooperativas, elas são
donas, né? Quem é dono daquela cooperativa? Centenas de milhares de cooperados. Então, nós temos aí 1.000 cooperativas agropecuárias, mas nós temos, né, 1 milhão de produtores que são donos dessas cooperativas. E a gente sempre fala, a cooperativa ela tem 3 pilares, né? Ela tem que ser economicamente viável, né? Ela tem que ser socialmente justa e ambientalmente correta. Então, e sabe que é legal essa sua avaliação, porque você colocou uma ordem nesse negócio aí. Parece aleatório, mas não é. Porque, na minha ótica, é o seguinte: o que sustenta tudo isso é o primeiro item disso aí se chama economicamente viável. Ou seja, se as pessoas não tiverem sustentando seus filhos, se elas não estiverem ganhando dinheiro, o resto todo não existe. Não né? existe. Com que dinheiro você vai fazer a parte social? Com que dinheiro você vai fazer a parte ambiental? E eu lembro do presidente de uma das nossas cooperativas na Amazônia, ele falando sobre isso, ele falando, olha, todo mundo fala da Amazônia, que a Amazônia tem que estar com a floresta em pé, a gente também quer a floresta em pé. Claro. Mas eu tenho que ganhar para ter essa floresta em pé. Sim. Porque como é que eu vou alimentar meus filhos? Como é que eu vou colocar eles para educação? As pessoas esquecem que tem gente vivendo na Amazônia. Então é um pouco disso. A gente tem exemplos lá, uma cooperativa Canta, você deve conhecer a história deles, lá no Pará, e é uma cooperativa que faz, né, o sistema agroflorestal com a Embrapa. Então tá lá com a floresta em pé e plantando cacau, plantando frutas, pimenta, açaí e exportando para o Japão, exportando para a Europa, mas de uma forma correta. E fazendo com que, sim, aqueles produtores rurais tenham renda para sua família. E isso é a diferença, né? A gente tem que ter renda, tem que ter a parte social, a parte econômica e a parte ambiental, mas tudo isso trabalhando junto. Falar de Semana Agroambiental e falar contigo é praticamente uma obrigação nossa. Não, inclusive esse termo, né, agroambientalismo, é um termo que a gente divulgou bastante. Acho que a Embrapa que falou a primeira vez, depois eu escutei Eduardo Assad, depois levei lá para o mapa, lá para a Tereza Cristina, quer dizer, um monte de lideranças usando esse nome, e é o nome que melhor explica o Brasil, né? Uma potência agrícola, agropecuária, mas também uma potência ambiental, né? Então a gente tem o que o mundo quer, né? E a gente tem que comunicar isso bem, então essa é a importância, né? No IMAC a gente vem nessa agenda, nas fazendas sempre essa agenda, na Liga do Araguaia, no GTPS levando essa agenda, o quê? Intensificação sustentável, né? Você produzir mais, você tem aí muitos hectares com algum estágio de degradação, de baixa produtividade, você pode produzir mais, usando genética, gestão, manejo, nutrição, quer dizer, melhorar, reduzir a idade de abate, né? Fixar carbono no solo, deixando os pastos mais eficientes. Então, o que para o mundo é um problema, para nós é uma oportunidade, você intensificar, aumentando a oferta de alimento, atendendo segurança alimentar global, principalmente China, né? Tem essa questão de segurança alimentar. A gente pode produzir mais, conforme for aumentando a demanda chinesa, a gente pode ir aumentando a nossa produção, né? E fazer isso tudo com sustentabilidade, seguindo o Código Florestal, que ainda obriga a conservação, né? Hoje, 66% do território destinado à conservação. Então, se o mundo quer uma carne, grãos e carnes sustentáveis, o mundo tem que reconhecer e ajudar o Brasil a comprovar isso, né? Porque essa produção sustentável está aqui, né? Quando a gente fala em Sul Global, eu queria saber o seguinte: qual que é a contribuição do Sul, disso que você está falando, para o mundo, né? Porque o mundo não é só o Sul, o mundo é o Norte. E a gente vê uma série. Eu participo da COP, por exemplo, desde Sharm el Sheikh, a gente vai participar agora em Belém. Como é que a gente consegue alinhar esse discurso para fugir de determinadas narrativas que sempre colocam o nosso agro na defensiva, e principalmente como é que a gente sai das cordas nesse discurso? Com conhecimento, eu diria, porque não tem nenhuma evidência, por exemplo, que fazer biocombustível a partir de culturas alimentares, como soja, cana, milho, vá impactar preço de alimentos ou segurança alimentar. Na verdade, os estudos, tem um estudo uma meta-análise de 240 artigos que demonstrou que não existe nenhuma correlação estatística se a biomassa é alimentar ou não, positiva ou negativamente. Não existe correlação, não está relacionado você estar usando essas culturas para fazer biocombustível, etanol e biodiesel. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando tem impacto, normalmente é baseado em modelagem.
Então, a gente, às vezes, usa a modelagem para se guiar, mas vários dos modelos econômicos que são usados, eles assumem muitas coisas, e aí, quando você olha a vida real, o que está realmente acontecendo a nível, às vezes, de país, mas a nível familiar, a nível da família que lida no contexto que ela está produzindo não só comida, mas também biocombustível. É positivo, o impacto é positivo. Então, os impactos, eu acho, as evidências que a gente tem é que a gente tem que realmente falar mais sobre isso, porque o discurso de que exista um impacto negativo do biocombustível na segurança alimentar não não existe evidência de fato. Sim, duas coisas que o Brasil é campeão e pode estar na equação global, né? A segurança alimentar e a segurança energética. E a gente só fala hoje de transição energética, ou seja, o mundo precisa mudar a matriz energética. É nesse ponto que entra o trabalho de vocês. Com certeza. Nós estamos vendo aqui, ouvindo, você é um expoente do agronegócio. Como acabou de falar aqui o presidente da Frente Parlamentar de Biocombustível, o deputado Alceu Moreira, se algum país precisar de alimento, vai precisar negociar com o Brasil nos próximos anos. O Brasil é, sem sombra de dúvida, o supermercado do mundo. E nessa esteira, nós estamos nos tornando o grande produtor de energia renovável. Porque além de fazer a transição energética, reduzir as emissões, nós vamos precisar muita energia. Tá chegando aí a famosa IA, né? Inteligência Artificial, que inclusive já está sendo usada no agronegócio, né? E muito. Vai demandar muito e muito mais energética. Então não é só a questão de transição, é mais energia que nós vamos precisar. E o agronegócio tem papel fundamental, porque através da produção das biomassas, seja da cana, do milho, do grão, da macaúba, da soja, nós vamos, através de todas elas, com tecnologia, com inovação, produzir cada vez mais biocombustível. E não é só os biocombustíveis que nós temos hoje, que a gente tem o biodiesel, que a gente tem o etanol, que está chegando o bivante, que está chegando aí o bioquerosene para aviação, que está chegando o diesel verde, são os biocombustíveis do futuro. Nós vamos precisar produzir metanol verde, nós vamos precisar produzir hidrogênio, pode ser feito através também de rotas, através dos biocombustíveis. Então, tem muita novidade para frente e sem sombra de dúvida. Eu fiz recentemente, inclusive nós nos encontramos em Campo Grande, a Embrapa fez lá um pontapé inicial, que são os eventos pré-COP. Eu queria que você me falasse um pouquinho dentro dessa linha de sustentabilidade, meio ambiente e tal, o que a Embrapa está programando para esse ano aqui? A Embrapa está programando o AgriZone, né, que vai ser uma vitrine dentro da Embrapa Amazônia Oriental, lá em Belém. Estamos preparando diversos materiais, diversos conteúdos que vão na pegada do carbono, nas calculadoras, na parte de sustentabilidade, tecnologias realmente para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, vem com muito material. Estão preparando um livro, diversos infográficos, então estamos aí nessa batalha contra o tempo aí para chegar na COP com várias coisas para subsidiar realmente, para a gente chegar com o discurso uníssono, com o discurso para a gente trazer o setor como protagonista, não só como protagonista dessa COP, a COP que vai trazer o agro brasileiro de uma forma diferente. Um beijo no coração de todos vocês. A gente vai ficando por aqui, mas continue acompanhando, que tem Semana Agroambiental e muito aqui no nosso Fala Carlão!